E Marcos Antônio vai mesmo ser jogador do Flamengo depois da Copa do Mundo. O craque Neto, em seu programa na TV Bandeirantes, assegurou que o negócio está fechado. O que eu fiz? Entrei em contato com as três partes, com o Flamengo, com o staff do jogador e com o São Paulo. O Flamengo preferiu nem confirmar nem negar. O staff do jogador saiu pela tangente. E a falta de respostas de duas das três partes me levaram a imaginar que de fato a coisa pode acontecer. Vale a lembrança de que na primeira janela de transferências desse ano, o Flamengo fez proposta oficial. E o Marcos Antônio trabalhou nos bastidores para que o negócio acontecesse. Ele queria se mudar para o Flamengo. O São Paulo, muito pressionado pela falta de resultados, cobrança de torcedores, decidiu rejeitar a proposta. Na oportunidade, os clubes até cogitaram dar uma preferência ao Flamengo. Em caso de proposta de outro clube, o Flamengo seria avisado e teria a oportunidade de cobrir. Mas essa prioridade acabou não se confirmando. Tudo porque o São Paulo, para isso, queria contar com o Alan por empréstimo. Você sabe, o volante foi negociado por empréstimo com o Corinthians. Então hoje o Flamengo não tem nenhuma prioridade em relação ao Marcos Antônio. Para completar, faltou a resposta do dirigente são paulino, certo? Essa pessoa com quem conversei do departamento de futebol afirmou que não há nada fechado entre São Paulo e Flamengo. Mas Nicola, e a possibilidade de o Luiz Araújo ser envolvido numa troca? Essa também foi outra especulação das redes sociais. Entrei em contato com o representante do Luiz Araújo e ele tratou a chance de o Luiz ser envolvido numa troca com o Marcos Antônio como impossível. O Luiz Araújo até pode agradar o São Paulo, mas hoje, se não ficar no Flamengo, tem duas propostas mais altas de Atlético Mineiro e Cruzeiro que estão bastante interessados. Bora falar a respeito de São Paulo e Vitor Sá. Nos últimos dias surgiu a informação de que as tratativas entre o tricolor e o atacante de 32 anos haviam travado por conta de aspectos financeiros. Vitor Sá gostaria de ganhar um pouco mais de dinheiro, o que poderia fazer com que o negócio não acontecesse. Quero contar que entre São Paulo e Vitor Sá está tudo absolutamente acertado. Mas, Nicola, então por que não se anuncia a contratação do atleta? Abre aspas para uma pessoa envolvida nas negociações. As tratativas dependem de mínimos ajustes e estamos aguardando o encerramento do contrato com o Krasnodar, que vai até o dia 30. Essa última frase é a mais importante. A pessoa quis dizer que não dá para São Paulo e Vitor Sá anunciarem o acordo enquanto o atleta ainda tem vínculo com o Krasnodar, sob o risco de o time russo fazer qualquer exigência em relação, por exemplo, ao pagamento dos salários desse mês. Embora esteja de férias, no estado de São Paulo, o Vitor Sá recebe mais de R$1 milhão nesse mês do Krasnodar. E para não criar uma situação chata com o clube russo, onde ele foi super feliz, optou-se por adiar o anúncio desse acordo. Vitor Sá, que inclusive teve proposta para seguir por lá. A oferta do Krasnodar era de uma renovação de contrato de 2 anos, com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Mas, torcedor São Paulino fanático que o Vitor Sá preferiu fechar com o São Paulo por 3 anos e meio. Vencimentos de cerca de R$700 mil por mês até o fim dessa temporada. A partir de 2027, ele passa a ganhar na casa de R$1 milhão por mês. Tricolor que ainda busca zagueiro, entre outros reforços. Qualquer novidade eu vou contando para vocês, beleza? E que papo é esse de que Lucas Sasson pode voltar ao São Paulo? Confesso que tomei um susto quando li, até porque você lembra, o Sasson deixou o São Paulo pela porta dos fundos, só para refrescar sua memória. O Sasson é atleta da base do São Paulo, havia deixado excelente impressão. E ainda na base assinou um contrato de 4 temporadas. Acontece que na oportunidade havia uma discussão se os primeiros contratos de atletas da base tinham de ser de 3 anos ou se poderiam ter um período maior. São Paulo optou pelos 4 anos e o Sasson foi à justiça, conseguindo a rescisão do contrato de forma unilateral. Se imaginava que ele fosse jogar em um outro clube brasileiro e o São Paulo já se preparou na justiça para combater essa situação. Para evitar qualquer problema, o Sasson optou por ir jogar num time do Chile chamado La Serena, que ninguém conhecia, e pouco tempo depois acabou pintando no Atlético Paranaense. São Paulo foi à justiça e conseguiu em primeira instância uma vitória num processo em que ele cobra R$150 milhões. É natural que o Sasson recorra dessa decisão e vá buscar seus direitos. Mas, em meio a tudo isso, existe a chance de o Sasson voltar para o tricolor, atleta de 25 anos de idade, titular absoluto no Lokomotiv e cujo contrato se encerra agora no dia 30 de junho. Antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do departamento de futebol para conferir essa informação que o meu amigo Samir Carvalho trouxe sobre um suposto interesse do São Paulo. Abre aspas para essa fonte, não tem a menor possibilidade de contratarmos ele, fecha aspas.
Também já havia contado para vocês que em conversa com um dos representantes do Fasson, ouvi que a prioridade é continuar no futebol russo, até porque o Lokomotiv já paga mais de R$ 1 milhão por mês de salário e ele sabe que no Brasil não terá chance de alcançar tais cifras. E essa história de que Caleri pode deixar o São Paulo ganhou mais um capítulo. Nas últimas horas surgiu a informação de que o León do México tem interesse em contratá-lo. A ideia do time mexicano era assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho para ter o Caleri de graça em 2027 e esse é o grande risco que o São Paulo vai correr. O tricolor negocia há mais de 6 meses a extensão do vínculo do argentino, que quer 2 anos de contrato, prorrogáveis por um terceiro, desde que ele bata metas. Mas o grande problema hoje nem é a questão do tempo, é que o Caleri quer receber os 6 milhões de reais que o São Paulo lhe deve. Há pendências também com o representante do atacante argentino. Nos últimos dias especulou-se que o Orlando City já havia feito proposta ao Caleri. Conversei com o Ricardo Moreira, executivo de futebol do time americano, da Major League Soccer, e ele assegurou que o Caleri não faz parte dos planos. De qualquer forma, a partir do momento em que o Caleri fica perto de poder assinar um pré-contrato, São Paulo passa a correr um enorme e desnecessário risco. Daqui a pouco pinta uma proposta gigante do River Plate ou do Boca Juniors, o atleta pode ficar sensibilizado e o tricolor perderá um jogador super identificado e que tem muita capacidade de gol, apesar dos 10 jogos sem marcar, jejum incômodo pelo qual passa o Caleri. E a cadeira de presidente do São Paulo está vaga. E a sensação é de abandono em meio à Copa do Mundo. Queria contar bastidores do tricolor paulista. Você sabe que a Rimacis, presidente do São Paulo, se juntou a outros 39 presidentes de clubes de Série A e B e viajou para Nova York com tudo pago pela CBF. Uma cortesia da entidade que cuida do futebol. Todos esses presidentes tiveram a oportunidade de assistir à estreia do Brasil contra Marrocos no MetLife Stadium. Na teoria, o cargo vago do presidente abriria espaço para seu vice. No caso do São Paulo especificamente, cujo presidente interino, quem ficaria ocupando essa condição de presidente interino seria o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires de Abreu. Mas a Rimacis e Outen Aires não se falam. O Aires nem foi notificado pelo Macis da viagem. E mais, quero contar um bastidor importante. O Arrimacis contratou um segurança para ficar na porta da sua sala para impedir que o Outen Aires de Abreu, por algum motivo, tentasse entrar e despachar de lá. Mas as situações estranhas no São Paulo não param por aí. O Rafinha, que é uma espécie de gerente de futebol, não está trabalhando a serviço do São Paulo por essas semanas. Ele havia, quando contratado pelo São Paulo, firmado anteriormente um acordo com a Globo para comentar jogos da Copa. E esse acordo está valendo e o Rafinha tem se ocupado com comentários de partidas por Sport TV e Globo. Só para completar, contar que Rui Costa é hoje o único que presta serviço e trabalha 24 horas por dia na busca de um melhor elenco para o segundo semestre. Boa parte desse período, mesmo com todo mundo de férias, e o Rui Costa em São Paulo, despachando e tentando contratar jogadores, uma pequena parte de férias ao lado da família no Rio Grande do Sul. Você está contente com o momento do São Paulo? O que você pensa sobre o tricolor paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.